gravado do Espalha DH. O papo gravado é um desdobramento do produto de comunicação chamado Espalha DH, realizado pelo Departamento de Educação e Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O Espalha DH, como eu disse, inicia como um produto de comunicação e é uma publicação que a gente realiza mensalmente, tratando de temas de educação em direitos humanos. Nessa publicação, a gente fala sobre educação, cultura, lugares de memória e pessoas que se relacionam com a pauta dos direitos humanos. A ideia de fazer um podcast nasce como uma forma de expansão e utilização de outras ferramentas da comunicação para falar sobre direitos humanos. E como eu disse, hoje é a nossa primeira edição do podcast do Espalha DH. E nessa primeira edição, o tema é Paulo Freire. Para isso, a gente convidou o Carlos Rodrigues Brandão e o Paulo Roberto Padilha para estarem aqui com a gente e bater esse papo sobre Paulo Freire. Adianto também que na edição ela é voltada para homenagear o educador Paulo Freire. Eu vou convidar agora o Carlos Rodrigues Brandão para se apresentar e logo após o Paulo Roberto Padilha para também fazer as suas considerações iniciais. Carlos Rodrigues Brandão, você está com a palavra. Muito bem, Renata, muito obrigado. Padilha, querido amigo, e todas as pessoas que vão estar nos ouvindo, não sei se vendo também. Em geral, quando a gente se apresenta nessas lives culturais, sobretudo no mundo acadêmico, a gente usa o currículo vitae, currículo lattes, e conta toda a nossa trajetória pela vida, trajetória oficial, acadêmica. Eu gostaria de me apresentar de outra maneira, com mais simplicidade. Eu sou um homem carioca, nascido em Copacabana em 1940. Eu tenho, portanto, 81 anos de idade. E rolei muito pela vida. Morei em muitas cidades, de muitos lugares, aqui no Brasil e fora, em muitas e muitas casas. E até hoje, eu que fui, quando menino, escoteiro, trilheiro, excursionista, escalador de montanhas, né, Padilha? Eu costumo pensar minha vida como uma aventura, uma peregrinação, uma longa caminhada. Eu gosto muito de poesia, sou poeta e vou falar sobre ela também. Padilha, inclusive, vai cantar coisas que eu escrevi, não é? Sou um antropólogo e a alegria de ser antropólogo foi a possibilidade de viver anos da minha vida viajando, pesquisando, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, na Galícia, na Europa. E sou também um professor. E quando me pedem para resumir tudo que eu sou numa palavra só, eu digo professor. É isso o que eu me sinto ser no fundo da minha vida. Muito obrigada, Brandão. É ótimo estar com você aqui. Eu vou passar a palavra, então, para o Paulo Roberto Padilha. Olá a todos, a todas que nos acompanham nesse momento, nesse podcast, nesse encontro, nesse bate-papo. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha. Falar do currículo de Paulo Brandão é difícil, porque ele não falou que ele é livre-docente, que ele é pós-doutor, que ele é doutor honoris causa e, sobretudo, um grande amigo, um grande poeta. Então, é um prazer, mais uma vez, estar com o Brandão. Agradeço muito o convite de Renata, de toda a equipe, né, de toda a equipe do Espalha DH, André, Karine, Tainá, Vera, todos que estão participando, né, para que nós possamos nos comunicar. Eu sou educador também da escola pública, vim da escola pública, estudei nela, dei aula nela, sou bacharel em ciências contábeis, fiz pedagogia, mestrado, doutorado também em educação, já fui muita coisa na vida, mas o que eu gosto também de ser chamado é de
como o Brandão me chama às vezes, né, de professor cantador, porque eu tenho na alma a música, a paixão, e é assim que a gente vive, né? Tenho prazer de estar com o Brandão em alguns encontros virtuais, e sempre também estivemos juntos presencialmente. Então é alegria, alegria, alegria para falar de um tema tão importante que é de arte, que é cultura, que é educação e direitos humanos. Obrigado pelo convite, gente. Reforço meus agradecimentos. Então, a gente vai começar esse papo. Queria mencionar aqui que o nome desse podcast, Papo Gravado do Espalha DH, nasceu numa conversa prévia, quando a gente estava planejando o roteiro para esse primeiro encontro, que surgiu a partir de um apontamento do Brandão, falando da questão do uso de nomes estrangeiros na nossa linguagem. Então, a gente estava falando, é podcast, o que é um podcast? No final, a gente explicou e resumiu que podcast é um papo gravado. Então, por isso, e eu agradeço pela ideia e pela sugestão, esse conteúdo midiático do Espalha DH chama-se Papo Gravado do Espalha DH. Vou agora, então, iniciar esse papo. E o Brandão comentou que é um poeta também. Eu queria chamar ele um pouquinho para falar um pouco sobre sua poesia e fazer o convite para ele iniciar esse papo com muita arte e cultura e pedir para ele também declamar sua poesia sobre Paulo Freire. Muito bem, Renata. Eu vou começar pela poesia. Eu gosto muito de escrever, muito mesmo. Eu sou obcecado por escrever. O Rubem Alves costumava mexer comigo, querido amigo, dizendo que eu era a única pessoa que ficava feliz quando o alto-falante do aeroporto anunciava um atraso de 3 horas, porque ia dar tempo de escrever um artigo, que, aliás, às vezes era quase verdade. E entre as poesias que eu faço, algumas eu dedico a pessoas, quando eu me lembro delas. E eu dediquei 2 a Paulo Freire. Uma que Padilha musicou, e que ficou muito mais bonito cantada do que lida, e essa pequenina, chamada Paulo Freire, que tem muito a ver, inclusive, com os movimentos, não é? Com a expressão de Paulo quando ele falava, os gestos com as mãos. Então, a poesia é assim, Paulo Freire. A barba branca aveludada, a pausada fala mansa de quem escuta e então fala o que de um outro ele ouvia quando ensinando aprendia. E os gestos das mãos, tão largos como se em festa, volteiam sobre quem esquece, como bandeira de guia, e a sua palavra de então chamava para a rua e a luta quem sua fala calava, quem a coragem perdia, quem suas mãos abaixava, quem seu chamado esquecia. Eis aí o Paulo Freire, né? A poesia que eu escrevi, uma delas a respeito de Paulo. Acho que depois, Renato, eu vou ter tempo, Padilha também, da gente comentar algo sobre a arte e educação. Eu não gosto nem de falar de arte na educação, mas arte e educação. A Padilha participa disso também. Então, passa a palavra para ele. Vou fazer um gancho aqui agora. Muito obrigada, Brandão, pela apresentação. E a gente escolheu esse poema como uma forma de apresentar Paulo Freire por meio da arte. Né? O professor Paulo Freire, que é referência para a educação no Brasil, e vai ser tema do nosso papo e tema do Espalha DH, a publicação mensal do Departamento de Educação e Direitos Humanos. Então, a forma como a gente escolheu apresentar, dar esse primeiro início aí para falar sobre Paulo Freire, foi por meio da poesia do Brandão. E a gente agora vai
falar mais um pouquinho sobre a arte, educação, cultura popular e o pensamento freiriano. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o Carlos Brandão, fazer seus comentários sobre esses tópicos e a gente vai continuando esse papo. Eu vou começar de longe. Eu vou chegar ao Paulo Freire vindo da Grécia. Eu tenho muito carinho pela Grécia, sobretudo entre filosofia e pedagogia, ou em democracia, e quantas coisas mais nós herdamos dos gregos. E eu estou querendo vir da Grécia porque, entre os livros que eu li, eu acabei de ler um livro enorme, 1.500 e poucas páginas, chamado Paideia, a Formação do Homem Grego. E chama muito a atenção a maneira como o autor Werner Jäger, um alemão, começa. E ele começa chamando Homero, o poeta Homero, né, da Ilíada e da Odisseia, de o educador da Grécia. E ele lembra, logo no começo do livro, que a primeira pedagogia dos gregos, daí a palavra paideia, de que nós herdamos pedagogia, a primeira paideia é poesis, ou seja, a primeira pedagogia é poesia. É através de poetas como Homero e Hesíodo que os primeiros povos gregos, antes de Atenas, Esparta, né, aprendem algo a respeito deles próprios. Quem eles são? Que povo eles são? Qual é a história deles? E depois a paideia, a pedagogia, foi teatro. Foi a tragédia grega, com Eurípides, Sófocles e outros grandes teatrólogos. Só mais lá na frente, só com Sócrates, com Platão, mais tarde com Aristóteles, ela vai ser pedagogia no sentido moderno da palavra. Ela vai criar escolas, desde as escolas para crianças, os primeiros pedagogos, até os liceus e academias, né, das ciências e da filosofia. Então, observe que, justamente no berço da educação com sentido moderno, não é, arte, educação, pedagogia e poesia são a mesma coisa. Se poetiza ensinando e se ensina poetizando, e também cantando, e também dançando, ou seja, todas as artes juntas e conjugadas. Durante muito tempo na história da humanidade, e até hoje, em alguns povos, grande parte do que se vive como arte é vivido através da educação, é vivido na escola, é vivido como aprendizado de vida, e vice-versa. Grande parte do que se aprende na escola é aprendido como arte. Nós vivemos um momento muito triste, e essa história vem de anos antes. Eu acho que o capitalismo produtivista, funcionalista, pragmático, em grande medida é responsável por isso, por ir banindo a arte, a música, o canto, a poesia da escola, né, por reduzindo ao mero instrumento e impregnando a escola, não de ciência, porque ciência é uma coisa muito boa e muito necessária, mas de um cientificismo pragmático e vazio. Por exemplo, os gregos ensinavam matemática não para você fazer contas, mas para você adestrar a sua mente para aprender a pensar, a raciocinar. E assim também você poetizava, você ouvia poetas, você cantava, eram formas de comunicação com a vida, de comunicação entre as pessoas. Era impensável separar dança, canto, teatro, poesia da formação de uma pessoa. E hoje em dia, cada vez mais, nós vemos nas nossas escolas, desde a educação das crianças, a poesia, a música sendo banidas, sendo postas para fora. Quando uma mãe quer que um filho tenha uma vivência artística maior, tem que matricular numa academia de dança, uma academia de literatura, de violão, não é? Porque cada vez mais a escola bane isso aí. E, no entanto,
mesmo nos primeiros tempos de Paulo Freire, quando eu falo primeiros tempos, estou falando de 1960, há 61 anos atrás, quando ele começa a criar com os companheiros no Nordeste o que veio a ser o método Paulo Freire de alfabetização, ele está totalmente impregnado de arte. Como é que o método começa? Ensinando diretamente o beabá, né? As letras do alfabeto, não. Os futuros alfabetizandos são convidados a caminhar pela comunidade onde vivem e conversar com as pessoas e trazerem para o círculo de cultura, que eles não estão numa sala um atrás do outro, mas estão num círculo em volta do outro, as palavras, os temas mais comuns. E depois eles são confrontados com o que se chamou ficha de cultura, que no método Paulo Freire original eram fichas que iam sendo projetadas e a partir das quais se realizava um diálogo. Elas foram desenhadas por um artista plástico. Então, veja você, nos começos da experiência de Paulo Freire, o teatro do oprimido de Augusto Boal, não é? O cinema novo, não é? A poesia de protesto, não é? A música conscientizadora, como diria Paulo Freire, tudo isso estava absolutamente imbricado. Nós alfabetizávamos cantando, poetando. Não é? Eu trabalhei no movimento de educação de base e nós tínhamos lá uma cartilha, era através de escolas radiofônicas, e ela foi toda escrita em literatura de cordel. Vocês conseguem imaginar isso? Um livro de alfabetização que é uma poesia criada por cordelistas populares do Nordeste, chamava-se Mutirão. Aliás, é muito interessante, porque essa cartilha foi criada com a ajuda de cantadores do Nordeste, depois fizemos um mutirão para a saúde. Hoje em dia falamos tanto em saúde, em 1960 e pouco. E aí quem ilustrou, quem fez desenhos inesquecíveis, foi um jovem recém-chegado de Minas Gerais, chamado Ziraldo. Então vejam vocês, em 1960 e pouco, um livro de alfabetização em poesia ilustrado por Ziraldo. Passo a bola para você, Padilha. Vou fazer o gancho aqui. Muito obrigada, Carlos Brandão. Está sendo muito bom esse papo. E eu vou utilizar um termo que você fez em sua fala, que é para dizer que o papo de hoje está impregnado de arte. E a arte, ela tem essa capacidade de sensibilizar. Então, eu gostaria de chamar também para falar um pouquinho, falar sobre uma música, sobre a canção Não É Possível, o Paulo Roberto Padilha. Muito bom, Brandão, Renata, mais uma vez, bom estar com vocês. Acho que esse encontro, né, do Espalha DH, eu fico pensando, né, espalha direitos humanos, espalha educação, espalha cultura, espalha cuidado com o meio ambiente, com a natureza, com o sonho, com a utopia, né? São dimensões todas que Paulo Freire trabalhou e trabalha na sua ampla bibliografia, né? Na sua obra, na sua praxis, né? Que é a ação transformadora. Então, nesse livrinho aqui, que é o Pedagogia da Autonomia, né? O último livro que ele publicou em vida, né? Um livrinho muito conhecido de educadores, sobretudo, e educadoras, ele escreve aqui na página 64, naquela edição primeira de 1997, ano que ele faleceu, na verdade, né? Ele escreve quase que um poema. Ele é muito poético em alguns momentos. Então, Paulo Freire, em sua vida mesmo, ele, por exemplo, nós descobrimos há 5 anos que o Paulo Freire era cantor. Eu não sabia disso. Né? Cantando em família, né, Brandão? Um CD da família em que o Paulo Freire, lá em Genebra, ficava umas 2 horas cantando, poetizando, sabe? Conversando com a família. Ele cantava uma música bem antiga, né? Do tempo do Brandão, do meu tempo, né? Que era Hoje, aquela rosa mais linda que houver é a noite do meu bem. Né? Fiquei tão animado quando eu fiquei sabendo disso do Paulo Freire, que eu falei, poxa, o Paulo Freire cantava, eu também canto. Como é importante a arte, né, na vida da gente. Isso me estimulou, como educador, a continuar o que eu já fazia, que era inserir a música na educação. Né? Então, com base nesse poema do Brandão,
do Brandão, do Paulo Freire, né, que são dois poetas, eu fiz uma música que eu chamei Não é Possível. E aí eu brinco que a parceria entre mim e Paulo Freire, a primeira parceria que nós fizemos, né? Porque é a brincadeira, evidentemente, mas o texto dele é muito poético. Então é mais ou menos assim a música, olha. Não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas e sem usar as mãos, sem esculpir, sem acabar com as guerras, sem assombro em face do mistério, sem filosofar, sem mudar o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem ponto de vista sobre a ideologia, sem aprender e sem ensinar, sem formação para conscientizar, sem educação para a liberdade e sem politizar. Não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. É ou não é uma poesia, né, que Paulo Freire nos apresenta? Bonita, né, Brandão? Já contei essa música com o Brandão algumas vezes. E nesse contexto, gente, só para fazer um pequeno comentário mais também, Renata, assim, estamos aqui no Espalha DH, né, nessa conversa, nesse bate-papo. Como é importante esse veículo, né? Como é fundamental, e que bom que vocês estão inaugurando agora esses bate-papos virtuais, né? Esse podcast, né, se quiser chamar assim, porque realmente, Paulo Freire, quando escreveu esse livrinho aqui, ele me falava, eu cheguei a falar com ele, Brandão, na casa dele, ele falava assim, Padilha, eu quero que esse livrinho aqui seja lido pela juventude. Paulo Freire queria que a juventude lesse o livro dele, né? E Paulo Freire, ele não escreveu especificamente sobre direitos humanos, mas, aliás, nesse livro tem uma passagem que tem sobre os direitos humanos também, mas não era a área específica dele, mas toda a sua obra, desde a sua dedicatória no Pedagogia do Oprimido, né? Ele dedica o livro aos esfarrapados do mundo, né? Ele deixa muito claro a questão do direito à vida, a dignidade necessária. Então, e falar de direitos humanos, né? A própria palavra em si, claro que isso não começou lá em 1948, quando da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Em termos de ocidentais, começa na Grécia, né? Como o Brandão nos falou agora. Em termos mais recentes, ela nasce na França, quando se dá a Declaração de Direitos Humanos, né? Lá na França, em 1789. E o Brasil também tem uma trajetória, né, em direitos humanos, que nós temos sempre valorizado e associado a educação de direitos humanos à cultura popular, né, da qual o Brandão é um dos grandes representantes, e também Paulo Freire. Então, para nós, a educação popular é sinônimo de direitos humanos. E direitos humanos, né, são inerentes, são interstícios, são presentes na vida da gente. Então, se houver tempo depois, eu falo um pouquinho mais, porque muita gente tem uma ideia. Há uma pesquisa recente da Marilena Chauí, Brandão, que ela diz o seguinte, uma pesquisa que foi feita em 2018, a pesquisa que foi feita em 2018, ela mostra que
o brasileiro ainda não sabe quais são os seus direitos de cidadão. Perguntadas, as pessoas responderam, sabe o quê? 55% responderam que acharam que era o certo ou o errado. Então, o direito é uma coisa certa ou uma coisa errada, é o direito. Né? Quem respondeu que era educação, apenas 11%. A maioria não sabia o que era direito. Então, como nós vamos tentar fazer uma educação em direitos humanos, defender direitos humanos, direito à vida, dignidade, né, aos direitos civis, sociais e políticos, né, se a gente não fizer esse tipo de encontro e não aprofundarmos? Então, que esse encontro possa nos motivar, a juventude, as crianças, a idosos, adultas e adultos, sabe, trazer para o universo da cultura, da escola, dentro e fora da escola, a educação de direitos humanos e também, né, aproveitar a arte, a cultura, que é impossível, deveria ser impossível, né, como o Brandão já me falou recentemente, deveria ser impossível fazer educação sem fazer arte. Não poderia dicotomizar arte, ciência, filosofia, espiritualidade, né, tecnologias. Então, que nós possamos realmente aproveitar esses espaços virtuais para garantir a presença da arte, da vida em si. E Paulo Freire é um defensor da vida, sobretudo, né? Obrigada, Paulo Roberto Padilha. Esse papo está muito bom, está muito bacana falar de Paulo Freire e da forma como a gente está falando. Queria mencionar também o que você citou, que Paulo Freire não era exatamente uma figura que escreveu sobre direitos humanos, mas é uma figura que influencia toda a atuação em direitos humanos. É uma figura tão especial no nosso país que influencia várias áreas. E aqui a gente está falando de direitos humanos e está falando de Paulo Freire. Paulo Freire influencia até a música, como a gente ouviu agora o dueto dos dois Paulos. Isso mesmo. E isso está impregnado, a arte está impregnada, né? Como o Carlos Brandão trouxe aqui, em tudo que a gente faz. Está sendo interessante falar sobre essa ótica, né? Falar de Paulo Freire, sobre essa ótica que a gente está tratando aqui hoje. E eu gostaria, então, por esse caminho, né? Paulo Freire, que é uma pessoa que influencia várias atuações na pauta dos direitos humanos, falar sobre a arte que a gente está falando aqui e falar sobre música, então. Queria ouvir uns comentários aí do Paulo Roberto Padilha sobre a música e a potência, né? A potência da música como forma de promoção da cultura dos direitos humanos. Olha, eu diria o seguinte, que eu me diferencio muito em dois autores, né, da área da psicologia, inclusive, que é Henri Vallon e Vygotsky, né? Por exemplo, o Vallon, ele disse o seguinte, que a arte é a energia social da educação, né? A arte, ela dá início à possibilidade de uma educação mais sensível, e Vygotsky o complementa. É por meio dessa ressignificação da vida com arte que a gente aprende mais e melhor. Então, o ser humano que lida com a arte e todos os tipos, né, as manifestações culturais e artísticas, né, a música, o cinema, a arte dramática no teatro, que é maravilhoso, né, como é bonita a cultura popular, o Brandão falou, né, a nossa educação popular nasce da cultura popular, não o contrário. Então, a cultura, né, dos artistas, o povo que é muito artista, né, no nosso país, quanta riqueza. Se a gente viajar pelo Brasil, a gente viaja bastante, o Brandão mais ainda que eu, né? Poxa, é muita cultura, muita coisa linda, é muito artista né, de qualidade para, né, até levar melhor uma vida, né, no contexto que vivemos hoje. Como a arte se faz presente hoje e tão essencial, tão necessária. Por quê? Porque a poesia emociona, né? Porque a dança aumenta a saúde, a alegria de viver, o bem viver, né? A música nos releva para o passado, nos leva para o futuro, faz com que a gente, né, fique realmente
emocionado. E emocionada, a pessoa aprende mais, ensina mais e melhor. E o Paulo Freire criou o conceito da docência, não é? Que é uma coisa tão simples, mas às vezes fica complicado. O que é docência? É aqui, ó, nós três estamos aqui juntos, com a equipe nos ouvindo, os nossos internautas, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Aqui estamos aprendendo e ensinando juntos. Eu aprendi agora com a Renata, aprendi muito com o Brandão, e estamos juntos aqui, refletindo essa arte. Então, a arte não é uma coisa, como bem falou a Renata, né, para se defender teoricamente. É ação. E o Paulo Freire é muito coerente com isso. Né? Na sua obra toda, poderia ler vários trechos aqui, em que ele defende a arte mais associada, sabe a quê? A rebeldia, a indignação. Nesse livro último dele, aliás, o primeiro que foi publicado após sua morte, Pedagogia da Indignação, ele fala de tudo isso com muita força, né, Brandão? Rebeldia, indignação, justa ira, mas não basta. Tem que ter também uma consciência e uma ação revolucionária. E a arte, né, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro apenas. Né? Então, o artista, ele simboliza aí uma reação, uma angústia, uma felicidade, uma esperança sem espera, como fala Paulo Freire. Uma paciência impaciente, que é outra categoria que ele sempre, né, faz questão de dizer, né? E mostra que nós somos inconclusos, inacabados e incompletos. A gente está aqui se completando umas nas outras pessoas. Então, como é fundamental a gente dialogar, o diálogo para Paulo Freire, esse bate-papo aqui, é, para Paulo Freire, uma ação que depende da amorosidade. Mas não pelo diálogo só, pela vida, pelos animais, pelas florestas, pelo meio ambiente, né? Pela saúde desse planeta que nós estamos destruindo. Haja vista as queimadas aí, haja vista a política atual, que não está respeitando os direitos humanos básicos dos nossos brasileiros, brasileiras, e de todo mundo. Né? O mundo neoliberal, Paulo Freire não se cansava de atacar, né, de se colocar contra esse mundo neoliberal. Ele está acabando, né, ele está conseguindo, aos poucos, minar, né, a capacidade de uma vida digna da gente. Então, tudo que acontece hoje no Brasil, no plano federal e estaduais também, a gente vê, é um projeto, né, contra o ser humano, que nega os direitos humanos básicos. Então, gente, é mais do que momento da gente, com arte, com ritmo, com dança, com poesia, com pintura, né? Olha a letra que o Paulo Freire faz, né? Sem pintura, né? Sem fazer cultura, sem musicar, pintar, cuidar da terra, sem usar as mãos, esculpir, não há mudança. Então, é por isso que é importante a arte na escola, na educação, dentro e fora da escola. A arte realmente nos humaniza e é mais importante falarmos em sermos pessoas humanizadas do que seres humanos. Humanizar-se realmente, né, abrir seu coração e fazer a diferença, e com ação, como diz Paulo Freire, teimosa, curiosa, prazerosa e aprendente. Brandão, quer tecer comentários, falar algo mais? Que agora é um espaço para a gente bater um papo. Fazer um comentário, sim. Eu não vou me lembrar em que livro, se foi um livro de Paulo Freire sobre ele, mas na contracapa tem umas poucas palavras que foram ditas por ele. Ele diz assim: eu gostaria muito de ser lembrado como um homem que amou os seres humanos, o mundo e a vida, as crianças. Antes da vida, ele põe as crianças. E eu estou lembrando isso para lembrar uma coisa muito importante. Se Paulo Freire estivesse aqui entre nós agora, inclusive assistindo essa coisa terrível, os incêndios da Amazônia, do Pantanal, a destruição do mundo natural, ele certamente iria associar muito os direitos humanos aos direitos da vida. É como se os direitos humanos fossem um círculo assim, ó. E os direitos da vida são um círculo maior, que não só envolve esse, mas interage com ele. E eu acho que a grande questão que se coloca agora, inclusive o próprio Instituto Paulo Freire, ele há muitos anos que faz uma associação entre educação ambiental e educação popular. Educação ambiental popular e educação popular ambiental. Então, eu acho que aí,
e Padilha comunga muito comigo, aliás, todo o pessoal do Instituto Paulo Freire, mas quantas e quantas outras pessoas, entre artistas, professores, educadores. Eu acho que existe uma espécie de três ruas, como nas cidades mineiras queridas, lá do sul de Minas, que convergem para uma mesma praça, que eu chamaria Praça dos Direitos. Né? De um lado, não é? A vida social, a sociedade, não é? Sobretudo do ponto de vista de Paulo Freire, o povo, os esfarrapados da terra. De outro lado, todo esse mundo que envolve cultura, ciência, pedagogia, educação, não é? E de outro lado, não é? A arte, como se fossem três caminhos cujo único sentido é se encontrarem nessa praça onde, de repente, elas convergem. E se a gente quisesse, não é, como nos 4 pontos cardeais, colocar mais um, seria uma rua da vida, não é? Dos direitos à vida. Pensar hoje em dia em direitos humanos é pensar em direitos dos seres vivos, de todos os seres da vida, não é? Que compartem conosco o planeta Terra. E eu queria, Renata, lembrar aqui mais uma coisa a respeito de tudo isso. O Padilha falou, não é, do espanto dele quando descobriu que o Paulo Freire era também alguém que gostava de cantar. Não sei se um cantor, mas gostava de cantar. Cantava muito bem. Nelson Gonçalves. Lembra do Nelson Gonçalves? É a voz do Paulo Freire. É uma coisa nova para mim. O que eu sabia é que Paulo Freire era um leitor polissêmico. Ele lia literatura, ele lia filosofia, ele lia pedagogia entrecruzado. Né? E nas conversas também. Muitas conversas que eu tive com ele, algumas até em mesa de bar. E eu conheci uma poesia dele, chamada Canção Óbvia, que, aliás, é muito linda, não sei se foi musicada. E algum tempo atrás me chegou esse documento aqui, olha aqui. É muito bonito. Chama-se 100 anos Paulo Freire. E é um calendário 2021, vai de janeiro a dezembro. E é um calendário grande, uma página grande. Em cada página, um livro. Começar por Educação como Prática da Liberdade. Mas o que me surpreendeu, Renato, foi esse lado aqui. Esse lado aqui é uma longa poesia de Paulo Freire. Longa mesmo. Ela ocupa toda essa folha. Fica só um pedacinho branco aqui. E eu estou trazendo essa poesia chamada Recife Sempre para justamente associar a isso que o Padilha acabou de falar. Porque nessa longa poesia, que é uma poesia assim, ele tem a impressão que saída do coração e da saudade. Ele está exilado no Chile em fevereiro de 69. Fevereiro de 69. E ele escreve uma poesia que metade é o Paulo Freire humano, saudoso, cheio de afeto. Cidade bonita, cidade discreta, difícil cidade, cidade mulher. Aí ele vai relacionar os nomes das ruas antigas do Recife. Rua das Crioulas, Rua da Aurora, Rua da Amizade, Rua dos Sete Pecados. Podia chamar-te Maria, Maria da Esperança, Maria do Socorro, e por aí vai. Depois ele vai falar dele, nesse Recife da infância. No ventre ainda, ajudando a mãe a pedir esmolas, a receber migalhas, pior ainda, a receber descaso de olhares frios. Recife, raiva de ti não posso ter. Recife, minha cidade, cidade minha. Já homem feito, teus cárceres experimentei. Neles fui objeto, fui coisa, fui estranheza. Quarta-feira, 4 horas da tarde, o portão de ferro se abria. Hoje é dia de visita sem fila. Ele rememorando da infância pobre e se associando às crianças pobres de rua do Recife, já do seu tempo, aos dias em que ele passou preso antes de depois ser exilado. E ele termina com palavras muito parecidas com essas que Padilha falou
não é? No pedagogia da autonomia, na pedagogia da indignação. Eu quero ler aqui o final da poesia, não é? Do Paulo Freire. Na tua inquietação, no teu silêncio, na amorosidade de quem lutou, e de quem luta, de quem se expõe, de quem morreu e de quem pode morrer, buscando apenas cada vez mais que nem os meninos tenham fome, tenham dor, sem saber por quê. Por isso diz, não me entendem se não te entendem. O que penso, o que te digo, o que escrevo, o que faço, tudo está marcado por ti. Recife, cidade minha, te quero muito, te quero muito. Santiago, fevereiro de 69, Paulo Freire. Aí está essa poesia muito pouco conhecida, eu conhecia agora, de alguns dias, em que Paulo Freire faz essa síntese de que o Padilha estava falando. Puro sentimento, pura saudade, pura nostalgia da cidade amada. Mas uma saudade que logo remete, não é, na própria poesia, a esse outro lado. As ruas são belas, Recife é querido, mas tem meninos de rua. Os meninos sofrem, passam fome, já no meu tempo e agora. E depois, já eu, adulto, trabalhando, querendo alfabetizar, conheci do meu Recife querido a prisão, o cárcere, até ser exilado. Eu termino dizendo, ao mesmo tempo em que eu te amo, porque eu te amo, eu penso nessas crianças, esses meninos de rua, nesse povo esfarrapado, e por essa gente, eu não só poetizo, mas escrevo a minha obra toda e luto. Acho que essa foi a grande mensagem de Paulo Freire. E fica muito explícito aqui na nossa conversa o porquê Paulo Freire é essa pessoa tão especial. É uma pessoa que pratica o que escreve, que tem a sensibilidade de fazer a gente falar e sua voz ecoar até hoje. E o que a gente espera é que a sua voz ecoe por muito e muito tempo e ecoar esse sensível, essa razão dele ser tão especial. Acho que o encontro de hoje é uma forma de promover mais e mais, de espalhar o pensamento freiriano para muitas pessoas. Eu espero que esse papo gravado aqui atinja muitas pessoas que vão conhecer Paulo Freire dessa forma sensível que foi como vocês trouxeram aqui hoje. Eu vou fazer uns encaminhamentos aqui para a gente ir encerrando esse papo. A gente ainda vai ter mais uma canção ao final. E eu vou abrir agora a palavra para as considerações finais, a começar pelo Paulo Roberto Padilha. Por favor, Padilha, você pode fazer suas considerações? Tá bom, Renata. Eu deixaria a música para o final do encerramento do nosso diálogo, né, do nosso papo. Eu queria só aproveitar, né, e assim, falar muito para a juventude, para as crianças, né? O Paulo Freire, como eu disse também, você reforçou, Renata, ele trabalha a sua obra toda preocupada com a vida, com os direitos humanos. E tem um trechinho no livro Pedagogia da Indignação também, que ele fala, e, na minha opinião, é importantíssimo demais que ele possa falar para a juventude o que ele escreveu. Então, olha, ele fala assim, ó, que a insensatez do neoliberalismo, da ideologia neoliberal, é por conta do quê? Dessa loucura dos que tentam a todo custo, em todos os espaços da sociedade, naturalizar a pobreza, a miséria e impedir a briga em favor aos direitos humanos. Então, onde quer que se trave essa luta. Então, direitos humanos, nós temos dia de ir, de vir, de comer, de vestir, de dizer, de estudar, de ser, de não ser, né? Respeitando as diversidades, valorizando e convivendo com elas. Então, eu quero deixar uma mensagem de amor à vida, aos direitos das pessoas, da natureza, de todos os ecossistemas, e amor à arte associada à educação, à arte associada à cultura, a educação popular, né? Realmente enchendo os nossos corações
de esperança concreta, né? E não é uma esperança que você deixa para amanhã. Não, eu quero direito à segurança hoje, eu quero a paz hoje, eu não quero fazer guerra, mas a paz depende da justiça, né? O direito de crer e não crer, de ser quem nós somos. Então, a vida da gente é isso, a gente está vivendo sempre, quanto mais juntos, mais fortes somos. Então, nesse encontro, eu me sinto desafiado e desafio a quem nos escuta a realmente tentar recriar sempre os seus direitos. Acho que a democracia de hoje nos exige isso, né? Não ficar no âmbito da democracia representativa, mas participativa, de forma que nós façamos efetivamente, tocou o telefone aqui, de forma que nós façamos efetivamente uma cidadania política, atualizando os direitos sempre. E aí eu me despeço, agradeço o espaço de fala, o diálogo sempre continua, estamos aqui, Brandão, né, sempre juntos, à disposição. E eu trago aqui também, mais uma vez, o recado a todas e todos. Acompanhem, gente, o que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre o centenário Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire, lá tem os Moacir Gadotti, grande amigo do Brandão e meu, Ângelo Antunes, Janaína Abreu, toda a nossa equipe, né, ampliada, que luta diariamente para reinventar esse legado. Não para copiar, para reinventar. Nós temos grandes desafios pela frente, mas isso exige o esperançar, mas esperançar em movimento. Então, eu queria deixar de mensagem. Depois a gente canta a música que o Brandão fez o poema, tá? Você vai nos pedir para cantar. Muito obrigada, Padilha. Brandão, o espaço está aberto para suas considerações finais. Enquanto o Padilha falava, eu estava caçando aqui no outro computador, nesses tempos em que as pessoas às vezes andam meio desesperançadas, tempos de pandemia e pandemônio, Padilha lembra disso, eu organizei um conjunto, eu posso até mandar para você, Renato, de falas de outras pessoas, e o tema é esperança, sempre esperança. E justamente tem uma passagem do Paulo Freire, eu quero terminar com essa passagem. O Paulo, ele dizia que uma coisa é esperar e outra é esperançar. Você espera acontecer, mas quando você esperança, você faz acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E justamente tem uma passagem de uma carta do Paulo, que eu acho muito bonita, diz assim: a esperança da libertação não significa já a libertação. É preciso lutar por ela entre condições historicamente favoráveis. Se estas condições não existem, temos que lutar de forma esperançada para criá-las. A liberdade é uma possibilidade, não é a sorte, nem o destino, nem a fatalidade. Neste contexto, percebemos a importância da educação para a decisão, para a ruptura, para a escolha, para a ética e a política. Finalmente, enquanto eu luto, eu sou movido pela esperança. Paulo Freire. Muito obrigado, gente. Até uma outra. E vamos lá, Padilha, com arte. Vamos para a nossa cantoria, gente. É uma música que eu fiz a partir do poema do Brandão, Paulo Freire, Esse Incrível. A música já tem uma trajetória de vida, né, Brandão? Já tem. Os poemas também são vivos, né? Eles se alternam, eles se alteram, eles são recriados. E a música também. Então, essa música já foi uma outra música que está sendo agora lançada como um samba, para facilitar, inclusive, a participação. Então, eu queria cantar aqui, ó. Um sambinha, Paulo Freire, Esse Incrível. O que é que o professor Paulo Freire, lá no Nordeste, entre os recifes e os chicos, começou a desfazer para reinventar e refazer? Transformou em redondo o que era quadrado. Ele desenquadrou o que era quadrado.
quanto ter, e fez virar um círculo, porque era uma sala, e fez virar um círculo, porque era uma sala. Ele disse do professor que fala sem ouvir, que seja o educador, que escuta e depois fala. E disse da professora que fala sem ouvir, que seja educadora, que escuta e depois fala. Que seja educadora, que escuta e depois fala. Ele disse do professor que fala sem ouvir, que seja o educador, que escuta e depois fala. E disse da professora que fala sem ouvir, que seja educadora, que escuta e depois fala. Ele escreveu sermos nós, que antes era só o meu, e defendeu como nosso o que era só o meu. E sendo do povo igual um parceiro e amigo, e com ele convivendo a opressão e a injustiça em que sofre a nossa gente empobrecida, o Freire criou a pedagogia do oprimido e propôs uma educação libertadora. Trocou o bancário pelo emancipador, soletrou esperança no lugar da dor. Pensou, vamos juntas, onde havia só você e o eu com você, quanto você sobre o eu. Fez educação em vez de instrução, onde antes havia o silêncio e o monólogo de que sempre pode ser além do que já foi. Buscou a palavra compartida do diálogo, quando aprende ensinando, ensina aprendendo. Quando aprende ensinando, ensina aprendendo. E para quem não crê, nós que podemos ser, e no que juntas e juntos nós podemos fazer. Se ousarmos viver entre a luta e o sonhável, com Freire anunciou livrador para o mundo. E o caminho da vida é o inédito viável. E o caminho da vida é o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. O inédito viável, o inédito viável. É isso aí, gente. Um ritmo aqui meio problemático, mas foi. Muito obrigada. Foi lindo. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre Paulo Freire e do modo como a gente falou sobre Paulo Freire. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou esse papo gravado. Eu queria agradecer ao Paulo Roberto Padilha e ao Carlos Rodrigues Brandão, que estiveram aqui com a gente hoje, falando de uma forma tão bonita
de uma pessoa tão especial que é o professor Paulo Freire. Queria agradecer também ao Instituto Paulo Freire pela parceria na publicação Espalha DH. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo Papo Gravado do Espalha DH. Muito bom, muito bom. Valeu, Renato. Valeu, Brandão.